Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Matheus e tenho 24 anos. Cerca de 4 anos atrás, eu e alguns dos meus amigos estávamos dirigindo por uma estrada rural no Mato Grosso. Estávamos em uma região de selva na Transamazônica. Eu estava dirigindo bem devagar a caminhonete. Estávamos falando sobre a faculdade. Era uma noite de lua clara e nessa noite chovia um pouco. A estrada de terra era cercada de mata. De repente, saindo da mata, ao lado esquerdo da estrada, uma mulher entrou na frente do carro. Ela tinha aproximadamente a nossa idade, 20 anos, era meio baixa e tinha cabelos loiros. Ela estava usando uma jaqueta preta sobre uma camisa branca e calça jeans, mas havia sangue em sua camisa e nas mãos. Não muito, mas uma quantidade perceptível. Ela parou no meio da estrada e se virou para olhar para nós. Parei o carro e o meu amigo abaixou a janela e perguntou se ela precisava de ajuda. Ela disse que precisava de uma carona até o posto de gasolina nas proximidades. E assim, combinamos de levá-la até lá. Ela entrou na parte de trás da caminhonete com 2 amigos meus. O Paulo estava na frente ao meu lado e o André estava no banco de trás, onde a moça acabara de entrar. Seguimos o nosso caminho e ela ficou quieta por uns 15 minutos, até que o meu amigo perguntou se ela estava ferida por causa do sangue. Ela disse que não, e disse que estava caçando algo grande. Presumimos que ela mentia, mas deu a entender que ela caçava uma capivara ou um boi. O Paulo disse que ele também caçava capivaras. Ela disse que era legal, mas não era o que ela andava caçando. Bem, chegamos no posto. Ela desceu do carro e entrou no banheiro do posto. Esperamos por 20 minutos ela sair, mas ela não saiu. Então fomos embora. Agora nos perguntamos o que exatamente ela estava caçando se não era uma capivara. Boa noite. Boa noite. Me chamo Mike, tenho 49 anos e moro em 4 Barras, no Paraná. Tenho uma chácara em uma área de muita neblina, próximo ao Morro do Anhangaba. E a chácara fica no meio do nada. Poucos vizinhos que tenho, eles moram a várias centenas de metros de distância e são bem velhos e ninguém costuma sair, pois sempre está muito frio e eles nunca saem de casa. E ali escurece por volta das 18 horas. Eu tenho a minha criação de animais ali na chácara. Então, certa noite, eu estava arrumando o feno do estábulo onde ficavam os cavalos. Eram por volta de 20 horas e eu estava assobiando uma música do Beatles que se chama Imagine, enquanto terminava esse trabalho. E foi quando ouvi um assobio afinado na melodia dessa mesma música, que soava como se estivesse do lado de fora do estábulo. Ninguém estava por perto, ou eu saberia. Mas este assobio continuou por cerca de 1 minuto. Os cavalos ficaram inquietos e começaram a relinchar. E eu logo tive arrepios na espinha. Então, de repente, o medo se apoderou de mim, e aquele assobio veio se aproximando do estábulo, e foi aí que eu olhei para trás, e me arrependo até hoje de ter feito isso. Ali, a uns 100 metros de onde eu estava, no meio da escuridão, vinha um ser que eu só posso descrever como o diabo. Ele tinha por volta de 2 metros de altura, tinha o corpo definido
e cabelos longos e negros. Até aí tudo bem. Mas ele também tinha a pele toda vermelha, orelhas pontudas como de vampiro, 2 pequenos chifres que saíam do meio da sua testa, olhos negros, e aquele ser também possuía rabo e segurava um tridente em suas mãos. Assim que ele me viu, a sua reação também foi de surpresa, pois instantaneamente ele parou de assobiar e ficou parado a uns 50 metros de mim. Nos entreolhamos por uns 10 segundos. Então, ele continuou a andar na minha direção e assobiar essa mesma música, como se nada tivesse acontecido. Eu saí correndo na direção oposta do ser, dei a volta na casa e entrei pelos fundos. Corri para dentro de casa para pedir que a minha esposa saísse comigo lá fora para ver aquilo. Porém, não havia mais nada lá fora. Apenas os cavalos acuados no fundo do estábulo. E eles estavam assustados. Então, isso era um indício que eu não fui o único que via aquele ser. No Brasil, existe uma lenda urbana muito popular que afirma que você nunca deve assobiar à noite, pois atrai espíritos, e se ouvir um assobio à noite, não deve atender, porque aquele assobio responderá a você, se aproximando de você. Bem, é algo bastante sombrio. Eu conheci pessoalmente pessoas que alegaram ter experiências muito semelhantes à qual me ocorreu. Por exemplo, um homem me disse que estava a caminhar à noite e que a vários metros dele ouviu um assobio e este homem respondeu assobiando, e ao fazer isso, ele ouviu um assobio semelhante próximo ao seu ouvido. E isso foi o suficiente para ele sair correndo de volta para casa sem olhar para trás. Hoje, eu fico me perguntando se alguém mais teve experiências semelhantes com isso, ou sabe o que poderia ter sido. Boa noite. Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Arthur e tenho 52 anos. Eu sou de Ribeirão Claro, município do Paraná. Há 3 anos, eu fui acampar com a minha família e outra família, dando um total de 6 pessoas, incluindo 2 filhos. Alugamos cabanas agradáveis na Fazenda São João, a poucos metros do Morro do Gavião. O lugar é muito lindo, com muitas ilhas, florestas e paisagens encantadoras. Então nos divertimos muito, exceto por uma coisa. Por volta de 10 da noite, o meu filho Nicolas, de 13 anos, e eu caminhávamos atrás de nossa cabana. O meu filho era, e ainda é super piadista. Ele tem uma piada para qualquer ocasião, do tipo que sempre ri depois do final da piada. E enquanto caminhávamos próximo à mata, nas extremidades da fazenda, ele me perguntou por que a faxineira não lutava boxe. Respondi que não sabia. Então, ele disse que é porque ela luta capoeira. Ele riu primeiro que eu, porque eu levei 10 segundos para entender. Então eu ri, e uma terceira risada veio da mata. Achei que talvez fosse algum dos outros campistas que estavam ali. Mas a princípio, eu só ouvi a risada, pois o Nicolas continuava rindo, e aquela voz que vinha da mata ria junto com ele. Pedi que se calasse, e quando ele se calou, a voz também se calou. E como ele não ouviu a risada, ele logo fez outra piada sobre isso, e disse que se eu estivesse tentando assustá-lo, não daria certo. De fato, eu sempre tento assustar o meu filho com histórias de lobisomens ou sustos que dou nele. Mas
Assim que ele começou a rir da minha suposta tentativa fracassada de assustá-lo, aquela voz que vinha da mata, novamente, começou a rir junto com ele. E desta vez, ele também ouviu. E quando se calou, a voz também se calou. Pedi que ele voltasse para a cabana e fui até a mata procurar pela fonte daquelas risadas. Mas assim que entrei, tudo o que vi foi um pássaro negro enorme e deveria ter mais de 1,5 metros de altura. E ele estava no alto de uma árvore, e assim que me viu, ele saiu voando e rindo com a mesma voz do meu filho. Comecei a rezar tudo o que vinha à minha cabeça e voltei para a minha cabana. E quando meu filho me questionou sobre isso, eu falei que não encontrei nada na mata. Mas pela minha cara de espanto, eu acredito que ele sabe que eu vi alguma coisa sobrenatural. Alguém mais aqui no canal já teve uma experiência dessas, com esse pássaro negro imitando risadas humanas? Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Osvaldo. Tenho 49 anos e moro em Juazeiro do Piauí, estado do Piauí. Há cerca de 20 anos, eu conheci uma moça muito bonita que se chamava Raimunda. Ela tinha os seus 23 anos e eu 29. Então começamos a namorar e logo passamos a morar juntos. Eu morava em um sítio perto da cachoeira do Tingidor e essa moça veio morar comigo. Namoramos por cerca de 1 ano e nunca conheci ninguém da família dela. Por um lado, isso era até bom, pois evitava problemas, como familiares se metendo na nossa vida. Então eu nunca fiz muita questão. Eu trabalhava na plantação de café, então acordava cedo e chegava exausto em casa, jantava e caía na cama. E como eu acordava às 5 da manhã, às vezes eu dava falta da Raimunda na cama e a questionei algumas vezes e ela sempre dizia que levantou mais cedo para ir recolher algumas ervas na mata. Eu sabia que tinha coisa errada nessa história, mas nunca a questionei. Até que certa noite eu fingia que dormia e esperei para ver o que essa mulher estava aprontando, pois eu tinha quase certeza que ela estava me traindo. E por volta de meia-noite, ela se levantou. Então eu levantei escondido e fui atrás. Ela passou pela cerca do nosso sítio e seguiu rumo à escuridão para o sítio do Padre Arlindo. Eu pensei comigo: oxe, era só o que me faltava. Essa desavergonhada tá me traindo com um homem santo. Fui na surdina para pegar os dois no ato. Passei pela cerca e me escondi atrás de um pé de manga. E depois de alguns minutos, eu fui até a porta dos fundos e fiquei ali tentando escutar alguma coisa. Ouvi um relincho bem alto, porém, vindo da parte da frente do sítio. E eu estava nos fundos, e junto com um relincho de cavalo, eu vi um clarão. E quando olhei de canto de olho, tudo o que pude ver foi uma mula toda preta, galopando e entrando na mata. Aquilo foi muito estranho, mas eu tinha coisa mais importante para resolver, e eu tinha que entrar na casa e pegar a sem-vergonha da minha esposa no ato com o padre. Entrei na casa e nada, e eu fiquei pensando: oxe, homem, cadê aquela safada? Não tinha ninguém na casa. Então, logo escutei a voz da Raimunda me chamar de dentro de um barril que tinha na sala da casa do padre. E quando acendi a luz e olhei lá dentro, ali estava a cabeça de Raimunda e ela dizia: você achou que eu estava te traindo, né? Na verdade, antes de namorar com você, eu tinha um caso com o Padre Arlindo.
e por isso eu fui amaldiçoado. Porém, você não confiou em mim, e agora eu te amaldiçoo também. Preciso nem dizer que o meu sangue gelou e quase caí duro ali naquela hora. Eu saí correndo de volta para o meu sítio. Passei pela cerca de arame farpado, me rasgando todo. Entrei e tranquei todas as portas e janela, achando que o pesadelo já havia acabado. Porém, eu estava enganado. Aquela mula que corria à solta invadiu o meu sítio e ela trotava em volta da minha casa e gritava. Mas gritava com a voz de várias mulheres gritando, e aquilo era horrível. Um clarão invadiu meu quarto pelas frestas da janela, e quando olhei lá fora pelas frestas, eu notei que aquela mula negra não tinha cabeça. E no lugar onde deveria ter a sua cabeça, saíam labaredas de fogo. A coisa relinchava e gritava com aquelas vozes de mulheres, e enquanto corria em torno da casa, aquilo dava coices nas portas que por sorte não vieram ao chão. Eu rezava, mas de nada adiantava. E aquilo só foi embora quando o dia começou a clarear. Eu peguei os meus pertences pessoais e fui para a casa do meu patrão e pedi para ficar lá até vender o sítio. Ele deixou, mas quando eu contei a história para ele, ele não acreditou e disse que eu deveria ter mais respeito quando eu falasse do Padre Arlindo. Porém, só eu sei o que eu vi. Quando vendi o meu sítio, eu fui-me embora para Teresina, capital aqui do Piauí, e de uma coisa eu sei: eu nunca mais volto em Juazeiro do Piauí. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Vitor, tenho 15 anos e moro em Carmópolis, Minas Gerais. Uma das minhas histórias sobrenaturais ocorreu quando eu tinha uns 11 anos de idade. Só para explicar, eu sou cristão e muitas pessoas acreditam em reencarnação. E eu, particularmente, eu creio no que a Bíblia diz, mas não vem ao caso, pois respeito e gosto de ouvir o ponto de vista de outras pessoas. Este caso, em específico, ocorreu quando eu morava em Piracema, no ano de 2017. Certa vez, eu estava em casa, e a casa era uma casa grande com 3 quartos. Eu havia me deitado fazia pouco tempo, e a luz do quarto estava desligada, e os únicos sinais de luz que tinham eram os da brecha da janela, mostrando a luz do luar, pois a do poste estava queimada e a luz da cozinha, que ficava depois da sala que separava o quarto da cozinha, estava acesa. Bem, eu já estava deitado, quando de repente me aparece na frente da minha beliche uma mulher muito linda, branquinha, com o cabelo na altura dos quadris e aquele vestido vermelho decotado, e eu paralisei. Não conseguia mais me virar e nem me mexer, e nem mesmo fechar os meus olhos. Eu fiquei ali, parado, olhando a cena. De repente, ela começou a rodar no quarto, e eu me lembro até de ver como se saísse fogo no chão do quarto. Ela rodou, rodou, e quando parou, o seu corpo continuou perfeito. Os seus cabelos lindos, o seu vestido intacto, porém, o rosto dela se desfigurou. Cresceram-lhe chifres e ficou quase inexplicável, horrível. Eu gritei, e parece que não conseguiam me ouvir. Até que os meus pais, que estavam na sala, correram até o quarto e acenderam a luz. O meu pai, que na época era líder de um ministério cristão, ele abriu a porta do quarto uma vez, me abraçou e a minha mãe também.
Eles oraram por mim e só assim eu consegui dormir naquela noite. Eu sempre senti e sinto até hoje a presença dela, mas não a vejo sempre. Mas sei que ela está próximo a mim, tentando me atormentar. Mas como eu, através dos ensinamentos que eu recebi e creio, aprendi que não é algo bom, eu repreendo e não permito que isso me intimide. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Ricardo, tenho 25 anos e moro em Londrina, no Paraná. Este fato aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia, que fica no interior do Paraná, próximo a Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Os meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa. E enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Eu só sei que no momento todos ficaram apavorados. E o meu primo mais velho, como sempre, ele queria colocar medo nos menores. Então, ele disse que poderia ser um lobisomem. E depois disso, rimos bastante e fomos comer. E quando era 1h da manhã, estávamos na área da casa, quando de novo ouvimos o grito ou uivo. E a minha tia ficou desesperada e disse o seguinte: "Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora." Todos nós ficamos sem reação e fomos. E passado um tempo, estávamos já tranquilos dentro de casa e ficamos lá até 4h da madrugada. Então, os meus 7 primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos morreram de medo, porém concordaram. Quando já eram 4h da tarde, a minha tia chega com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados e imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. E quando eram 7h da noite, o meu tio, eu e mais 2 primos meus ordenhávamos as vacas, quando no fundo do pasto vimos algo grande brigar com os cachorros. No mesmo instante, o meu tio liga a luz do local e neste momento só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, nada sobrenatural, porém muito rápido. E como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, foi mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal atrás de nós, até que tudo ficou quieto, quando algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco e só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. O meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou, e continuou olhando. Quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com ar de desespero. E depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Corremos, e foi aí que novamente o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnado e a porta tremer e ser arranhada. E quando tudo se acalmou, abrimos
e vimos baba e sangue, porém, um sangue com muita aparência de podre ou seco e muitos arranhões. Depois disso, eu não tenho dúvida de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foram inexplicáveis. E eu nunca mais voltei ao sítio. E os meus tios se mudaram em janeiro, e a história ficou somente em nossa família. E até hoje, o sítio está abandonado. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Fernanda. Tenho 24 anos e este fato ocorreu quando morava em Cantaduva, São Paulo, mais conhecido como a Terra do Feitiço. Em 2016, o meu pai era caminhoneiro e ele ficava fora por vários dias, deixando somente a minha mãe e eu em casa. E na época, eu tinha 19 anos e estudava à noite. E numa sexta-feira de lua cheia, eu voltei para casa do colégio e quando me despedi dos meus amigos que me acompanhavam, eu senti que algo ou alguém me acompanhava também. Já chegando em casa, eu senti novamente a presença me seguindo. Então, eu olhei para trás bem rápido e pude ver um homem alto de preto entrando e se escondendo num beco de condomínios na rua da minha casa. O beco era sem saída, então a única saída que tinha era se aquele homem voltasse. Então fiquei esperando alguns minutos ele sair. Já que eu estava no portão de casa, eu me sentia segura. Afinal, eu estava bem distante dele. Mas a única coisa que saiu dali do beco foi um enorme cão negro e eu estranhei, pois o cachorro era bem grande e ele me olhava com um olhar muito ameaçador. Eu entrei para casa e tranquei o meu portão. Naquela noite eu fiquei na sala vendo filmes de terror com a minha mãe. Era por volta de meia-noite, quando a campainha de casa toca. E ali estava um homem que se dizia amigo do meu pai. E a minha mãe, muito cautelosa, o atendeu da janela mesmo, pois meia-noite não é horário de ir na casa de ninguém. Porém, eles ficaram conversando ali por alguns minutos, até que a minha mãe abriu a porta, foi até a área da nossa casa e ficou conversando com o homem. Porém, o mesmo estava do lado de fora do nosso portão, que era de grade. Aquele homem parecia que hipnotizava a minha mãe com as suas palavras, pois ela já estava no portão bem próximo a ele, e quando eu a chamava para entrar, parece que ela não escutava. E foi aí que o homem a pediu para entrar, e eu logo gritei lá de dentro que não. Gritei que ele não era bem-vindo na minha casa, pois parecia que a minha mãe já ia abrir o portão para que ele entrasse. Bem, ele fechou a cara e foi embora. Questionei a minha mãe sobre a loucura que ela ia fazer e parece que ela não se lembrava de nada. Então desconversei e subi para o meu quarto que ficava na parte de cima da casa. Eu costumo ter sonhos estranhos quando vou dormir e acordo no dia seguinte pensando, que estranho, mas logo os esqueço imediatamente. E às vezes eu tenho até padrões recorrentes de sonhos, dos quais eu consigo me lembrar mesmo depois de esquecer tudo sobre o sonho. É o tipo de ocorrência que me dá uma sensação de déjà vu. Naquela noite, eu acordei de madrugada por algum motivo, e imediatamente eu vi aquele homem na forma de um morcego, em pé, diante da minha cama, pronto para me atacar. Em frente à minha cama tem um guarda-roupa com espelhos, porém eu só vi a minha imagem no espelho. Aquele homem que estava nos pés da minha cama, com uma capa preta,
pálido e de orelhas pontudas, o seu reflexo não aparecia no espelho. Naquele momento, eu estava totalmente vulnerável e não sabia o que fazer. E logo percebi que eu não tinha chances e que era assim que eu morreria. Então eu me preparei para o pior. Fiquei ali paralisado de medo e esperei cerca de 2 ou 3 minutos. A cada segundo que passava, eu ficava cada vez mais apavorada. Então eu comecei a orar em pensamento, já que eu não conseguia me mexer. Até que aquele ser começou a se irritar com a oração e simplesmente desapareceu. Eu finalmente acordei totalmente desnorteada. Ali não havia mais nada no meu quarto. E eu me convenci que, de fato, eu fui seguida e marcada por um vampiro. Aquele cachorro que saiu do beco era de fato esse vampiro que havia se transformado naquele cão para passar por mim imperceptivelmente. Ele também havia hipnotizado a minha mãe para que ela o convidasse a entrar na minha casa, pois vampiros só podem entrar se forem convidados. E também o espelho no meu guarda-roupas refletia todo o quarto, porém o seu reflexo não aparecia no espelho. E como ele não obteve êxito, ele veio pelo sonho e me atacou no astral. Bem, pode parecer uma história absurda, mas eu acredito que eu fui atacada e marcada por um vampiro. Boa noite.